Bora lá, meu povo! Situação do Fortaleza piora no Brasileirão. Imprensa critica time misto e detona Renato Paiva. Trabalho do português já é ruim. Narrador vê péssimo futebol e rebaixamento a caminho. Lesões seguem prejudicando. Cadê os reforços? Jornalista critica a torcida e defende Diogo Barbosa. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. O Fortaleza volta a campo amanhã às 19 horas, lá na Argentina, em jogo válido pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores contra o Vélez Sarsfield. É o jogo da volta. Para quem não lembra, semana passada foi empate 0-0. Se o resultado de empate por qualquer placar se repetir, a definição da vaga nas quartas de final será nas penalidades. E aí eu te pergunto, como é que tá a tua confiança para esse duelo contra o Vélez amanhã? Porque é um jogo que tem que ser jogado e vale vaga nas quartas de final, vale ganhar uma bolada em milhões nos cofres do Laiudo. Então eu quero saber como que tá a tua expectativa, seja sincero e comente aqui abaixo. Por falar nisso, amanhã estaremos ao vivo com a nossa jornada esportiva direto do Pacato Grill, lá na Maraponga. A gente conta demais com a sua participação. Se você pudesse fazer presente, levar toda a sua turma para prestigiar o nosso trabalho, narrando o jogo do Fortaleza direto do Pacato Grill, que é o nosso mais novo parceiro. Então anota aí, Rua Gastão Justa, número 108, na Maraponga, bem pertinho do Detran. Passou o sinal do Detran, já entra à esquerda, terceira rua à direita e você chega no Pacato Grill. Vai ser muito legal. A gente conta demais com a tua participação. A partir das 16 horas já estaremos ao vivaço lá do local. Beleza? Bom, agora vamos trazer as notícias deste vídeo e já te adianto que elas não são boas. Certo? Eu já quero começar trazendo uma imagem para você refletir um pouco sobre a situação do Fortaleza. Se no sábado o Fortaleza perdeu e os resultados da rodada de Sport 2, São Paulo 2, Vitória 2, Juventude 2 foram bons, entre aspas, para o tricolor do PC, ontem os outros jogos que interessavam ao Fortaleza foram terríveis, né? Os placares só prejudicaram a situação do Fortaleza. O Vasco sapecou 6-0 para cima do Santos em pleno Morumbi, certo? O Grêmio virou dentro da Arena MR não V contra o Atlético Mineiro para 3-1. E o Fortaleza, nem vencendo o Mirassol, sai da zona de rebaixamento. E detalhe, quarta-feira tem Juventude e Vasco no Alfredo Jaconi, a mesma rodada atrasada, se eu não estiver enganado, de Atlético Mineiro e Fortaleza. Posso estar enganado, mas acredito que é por essa rodada. Se não for por essa rodada, é da rodada de Grêmio 2, Fortaleza 1, que também era um jogo atrasado. Ou é um ou é outro, certo? E aí, meus amigos, a situação é a seguinte: o Vasco hoje é o primeiro time fora da zona com 19 pontos. Certo? Prestem muita atenção. E o Vasco já tem 5 vitórias, 2 a mais que o Fortaleza. Se o Vasco vence o Juventude fora de casa, ele vai a 22 e o time que a gente passa a mirar fora da zona é o Santos, que tem 21, certo? Se o Juventude ganha, ele vai a 18 pontos, abre 3 do Fortaleza, mas ele vai a 5 vitórias. Então, se o Juventude ganhar do Vasco, o Fortaleza, mesmo ganhando do Mirassol, não sai nem da vice-lanterna por conta do número de vitórias. Ou seja, tudo que está ruim sempre pode piorar e muito no caso do Fortaleza. Essa é a situação. Complicou muito mais do que já estava complicado. Agora o Fortaleza vai precisar de uma boa sequência de vitórias, uma atrás da outra, ou quem sabe uma vitória, um empate, uma vitória, um empate, para deixar a zona de rebaixamento. Só ganhar
não ajuda em nada e vamos ter que olhar para esse jogo de quarta-feira entre Juventude e Vasco. O melhor resultado é o empate, né? O placar seria ótimo, né? É o empate, porque aí o Juventude vai a 16, o Vasco vai a 20 e não se distanciam tanto e nem somam vitórias a mais. Então os critérios de desempate estão prejudicando o Fortaleza, que não consegue ganhar. É o time que não ganha de ninguém. Então complicou e muito, certo? Vamos ficar de olho, tentar fazer a nossa parte, ganhar do Mirassol, secar os adversários. Daqui pra frente vai ser assim, meu amigo. Daqui pra frente vai ser assim. Não tem mais o que fazer. É ganhar, colocar sequências positivas, tentar não perder. Nos confrontos diretos, que a maioria são dentro de casa, contra Vitória, Vasco, contra Sport, temos que ganhar. Contra Grêmio, o Clássico Rei. Esses jogos a gente tem que ganhar. Não adianta. De 19 jogos, 9 são em casa. Vezes 3 dá 27. Ainda não é tão suficiente assim, né? Para escapar do rebaixamento, mas já encaminha bem. Certo? Já encaminha bem. Que se eu não estiver enganado, dá 42 pontos, né? Então já é meio caminho andado para não cair. Mas tem que ganhar as 9 partidas em casa. Principalmente os confrontos diretos e tentar somar pontos fora de casa. Tentar ganhar a primeira fora e buscar empates. Só assim o Fortaleza vai conseguir evitar o rebaixamento, matematicamente falando. Então a situação complicou e muito. A rodada, entre aspas, já não foi boa porque o Fortaleza não conseguiu nem pontuar contra o Fluminense. Sábado os resultados até ajudaram, mas ontem a situação só piorou e muito, certo? Então, meus amigos, é rezar. Eu sei que amanhã tem um jogo da Libertadores, mas eu confesso a vocês que minha cabeça tá no domingo contra o Mirassol. Não consigo nem pensar nesse jogo de amanhã. Claro que queria que o Fortaleza passasse para as quartas de final, cometesse o crime lá em Buenos Aires, né? Ganhasse do Vélez, passasse do Vélez, nem que fosse nos pênaltis, para ganhar esse dinheirinho importante, mas perdão, minha cabeça tá no Mirassol domingo. Não sei como é que tá a de vocês, certo? Minha expectativa pro jogo de amanhã é tanto faz, sendo bem honesto com vocês. Porque meu foco tá no Brasileirão, Fortaleza tá caminhando passos largos ao rebaixamento. Claro que tem muito jogo pela frente ainda, mas... Ah, PM, tu já começa o vídeo triste. Pô, o que é que eu posso fazer? Como que eu posso ser alegre aqui? Não tem como, não existe felicidade com Fortaleza em 2025, galera, não dá. Olha a situação do time, não tem, não dá nem pra rir, a gente ri de nervoso, ri de tristeza. Meu Deus do céu. Bom, e aí seguindo aqui, começam as críticas da imprensa à campanha do Fortaleza, em especial ao técnico Renato Paiva. O GE trouxe uma matéria que na manchete já fala assim: análise, poupar para a Libertadores complica ainda mais o Fortaleza no Brasileirão. A escolha por um time alternativo contra o Fluminense não funcionou para o Leão. Com a Libertadores logo em seguida, o técnico Renato Paiva optou por mandar a campo neste último sábado pelo Brasileirão uma equipe com muitas reservas. A decisão irritou a torcida e se mostrou ineficiente em campo. Mas com a bola rolando não foi por falta de vontade. O Leão até finalizou mais do que o Fluminense, 12-7, só que o placar, para variar, refletiu na efetividade do time carioca que venceu por 2-1 e afundou ainda mais o clube cearense na zona de rebaixamento. Então, complicou demais. Essa decisão não foi uma decisão acertada. Dava pra gente fazer frente ao Fluminense, se jogasse o que jogou ali no segundo tempo, tentando reagir, né? Com o jogo já perdido por 2-0, mas devia jogar assim desde o começo do jogo, né? E aí inventa de poupar. Não tinha necessidade de poupar, mas o estrago já está feito, agora é correr atrás. O André Almeida já fez uma crítica forte ao trabalho de Renato Paiva no Fortaleza e eu queria que a gente prestasse muita atenção na crítica dele. O que era uma esperança de melhora vai se transformando em um início frustrante, pelo menos do ponto de vista dos números. Este aqui é o desempenho do técnico Renato Paiva no Fortaleza até agora. 7 jogos, apenas 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Quase 2 gols sofridos por jogo e a média de 1 gol marcado a cada partida. Mais preocupante do que os números aqui é porque imaginava-se que o Fortaleza teria, com o técnico Renato Paiva, pelo menos aquele efeito do fato novo, o impacto inicial que poderia aumentar a confiança, aumentar a moral, fazer com que o time tivesse melhores desempenhos, melhores apresentações
e uma evolução do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, em comparação ao que vinha sendo apresentado anteriormente. Na prática, o que nós vimos nos jogos iniciais foi um esboço de mudança de postura, de um Fortaleza que brigava mais, que corria mais, que tinha uma maior intensidade, mas isso não se converteu em vitórias. E é o que o Fortaleza está precisando agora. O Fortaleza está precisando vencer jogo, está precisando pontuar, por 1-0, por meio a 0 que seja. Esses números aqui não vão ser suficientes para que o Fortaleza possa escapar do rebaixamento. Pelo contrário, o Fortaleza vai ter que apresentar algo de muito novo, algo de muito diferente em comparação ao que apresentou até aqui na temporada. O Renato Paiva, é verdade, tem sofrido também com problemas de lesões, de suspensões, não tem conseguido montar o Fortaleza ideal da maneira que ele pensa. Mas fato é que é ele o responsável por encontrar novas soluções, mesmo meio às dificuldades. Porque com esse desempenho aqui, Fortaleza não vai para canto nenhum, a não ser a Série B. Eita, meus amigos, complicou, hein? Complicou de esse finalzinho aqui, então, da fala dele. Meu amigo, se você não tá nervoso, passe a ficar, viu? Porque tá muito complicado. Claro que a gente tem que tentar acreditar, ter fé, confiar de alguma forma, mas a situação tá bem complicada. Quem também falou um pouco sobre a campanha do Fortaleza e o trabalho do Renato Paiva foi o Luizinho, o narrador Luiz Felipe Freitas, da Cazé TV. E aí, meus amigos, a crítica dele foi bem mais pesada do que a do André Almeida. Confere aí. Cara, se eu fosse o Botafogo, eu não teria contratado o Renato Paiva. Se eu fosse o Fortaleza, menos ainda, pô. Aliás, eu não teria mandado embora o Vojvoda. O presidente do Fortaleza, ele tomou uma decisão. Sabia quem, Simões? Só pra eu saber. Não, pô, eu não sei, eu não sou scout, É pô. fácil. Mas eu sei que é o Renato Paiva, eu sei que eu não traria. Eu te faço a seguinte pergunta, quando que o Vojvoda foi demitido? Tem o quê? Um mêsinho. Foi a primeira rodada pós-mundial. É. Tu tá de sacanagem. Tu teve um mês. Isso é absurdo. Tu teve um mês pra escolher um técnico, fazer esse técnico trabalhar e melhorar o teu time. Aí tu falou, não, o meu técnico é o Vojvoda. Absurdo. Aí volta e tu manda embora? Absurdo. Completamente de acordo. Então assim, o Fortaleza, ele caminha a passos largos pra cair pra Série B. Caminha. O Fortaleza pratica um futebol hoje pior do que o do Sport. Mas o Sport tem um acumulado, obviamente... O Fortaleza pratica um futebol pior do que o do Sport. O Fortaleza só não pratica um futebol pior do que o Grêmio, porque o Grêmio não pratica futebol. Ridículo, o Grêmio hoje faz outra coisa. O Grêmio tem ali seres humanos. Tá puto com o Grêmio? E acontece. Aspas fortes. Não, as 9 mas é surreal mesmo. O Grêmio é uma coisa... Mas o Grêmio é assustador. E o Grêmio ainda ganhou ontem, né? Do Atlético Mineiro, calando a boca aí do Luizinho. Mas tá vendo aí como que a galera já vê o Fortaleza com um futebol pior do que o do Sport. Um dos piores futebol... Na verdade, o pior futebol da Série A, né? Porque até o Grêmio já ganhou, certo? Fora de casa contra o Atlético Mineiro. E pressionado, com embarque, com torcida protestando e tudo mais. E tá aí, né? Galera, complicado demais, né? O pior futebol da Série A é praticado pelo Fortaleza. Se você não tá nervoso ainda, fique, tá? Porque, meu amigo, complicou e muito a situação do Fortaleza, né? Bom, a imprensa também trouxe uma análise com relação às lesões. Excesso de lesões atrapalha primeiro mês de Renato Paiva no Fortaleza. O treinador português completou um mês à frente do clube com aproveitamento baixo e DM lotado. E pior que já foi assim no Bahia, já foi assim no Botafogo. É filme repetido, tá? Renato Paiva chega, implementa um tipo de treino físico forte e os caras se lesionam. No treino, como o Marinho se lesionou agora, e no jogo, como aconteceu com o Kusevich, graças a Deus o Priol conseguiu voltar. Então, assim, de quem é a culpa? É do departamento médico? É da preparação física? É do estilo de treino do Renato Paiva? Enfim, coloquem numa balança e me digam o que é que vocês acham, porque não é normal esse grande número de lesões agora, só dentro de um mês. Fora os que já estavam lá no DM há mais tempo, né? E o que é que disse o Renato Paiva após a derrota para o Fluminense? Ele meteu uma aspa forte, estilo Marcelo Paes. Vamos ouvi-lo. Aquilo que eu prometo é trabalho até à exaustão para tirarmos o Fortaleza desta situação, e vamos tirar. Vamos tirar o Fortaleza desta situação. Os jogadores têm que acreditar que têm que continuar a fazer o que estão a fazer, melhorar, obviamente, coisas, mas nós vamos tirar o Fortaleza desta situação. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Porque hoje a exibição, tenho a certeza absoluta que quem entenda de futebol
Quem ama o Fortaleza tem que dizer assim, jogámos bem, jogámos muito bem, fomos penalizados por detalhes e por erros, não trazemos os 3 pontos, é verdade, isto não é de vitórias morais, mas jogámos bem. E continuar a jogar bem vai-nos dar a possibilidade de nós ganharmos mais jogos. Gente, dos mesmos criadores de o Fortaleza não vai ser rebaixado, veio aí o nós vamos tirar o Fortaleza dessa situação. Eu não quero ser um crítico forte aqui à declaração do Paiva, porque eu acho que ele tá na razão dele e ele tem que falar isso mesmo, porque ele tem que salvar o Fortaleza, tem que tirar o Fortaleza dessa situação, é o trabalho dele. Mas assim, galera, eu não curti algumas coisas que ele falou, principalmente a parte do vitória moral. Ele até fala, não é vitória moral, temos que ressaltar que jogamos bem. Mas, pô, a gente tá precisando do resultado. Dane-se se vai jogar bem, se vai jogar mal. Eu quero o resultado. O torcedor tá cansado de perder. Antes a gente jogava mal e perdia. Agora a gente melhorou um pouquinho. Algumas partidas a gente joga bem, mas continua perdendo. Tem que ganhar. Enquanto o bom jogo ou o jogo ruim tiver como resultado final derrota, não vai adiantar de nada. Ou não vitória, não vai adiantar de nada. Tem que ser vitória, tem que vencer. Não adianta mais só jogar bem e perder. Tem que vencer. Então, assim, entendo a fala do Paiva, mas, infelizmente, Paiva, não adianta. Se não trouxer vitória, é mesmo que nada. E eu vou trazer a cereja do bolo agora para finalizar o vídeo. Para vocês compartilharem pra caramba esse vídeo, pra pocar o like, pra pocar o hype, comentar pra caramba aqui embaixo, porque esse vídeo promete. O Lucas Mota fez uma matéria na sua coluna no Esportes do Povo. Meu Deus do céu. Desculpa, Lucas, mas assim, não tem como te defender não, cara. Eu tentei ler 500 vezes pra ver se eu enxergava um ponto de vista diferente e tal, mas não dá não. Opinião por Lucas Mota, a cultura da ofensa no futebol. Vamos lá. Um dia depois do empate em 0x0 entre Fortaleza e Vélez para Libertadores, meu companheiro de bancada no programa Esportes do Povo, Thiago Minhoca, relatou, ainda perplexo, um episódio que presenciou no estacionamento do Castelão. Na saída de jogadores do vestiário, um pequeno grupo de 4 torcedores esbravejou todo o extenso vocabulário de palavrões contra o lateral esquerdo Diogo Barbosa, um dos principais alvos de críticas no momento ruim do Leão. Não sei o que acontece, mas o futebol parece desligar uma chave importante da etiqueta social. É uma mistura de expectativas e frustrações dentro de um caldeirão que explode quando o esperado não se concretiza. Um esporte que leva o torcedor a extremos. Quando ganha, são 3 dias nas nuvens até o próximo jogo. Quando perde, vem dias de mau humor pela frente. Em outras modalidades, o comportamento subversivo do torcedor causaria choque. No tênis, por exemplo, seria impensável ver a torcida entoando cânticos com xingamentos a um atleta em plena quadra. Mas esse é o futebol. No estádio parece que vale tudo. O palavrão é o aplauso da frustração. A ofensa no futebol virou cultura. Quem ainda se abala com o jogo de palavras sem etiquetas no boleiro, achei que não, mas ainda há quem se espante. Meu amigo, o que tem de torcedor descendo a lenha no Lucas Mota, cara, véi. Ai, meu, desculpa, Lucas, desculpa, cara, mas assim, eu não tenho como te defender. Sério, mesmo que tu vai criticar o torcedor que tá puto com um cara que tá jogando mal desde o começo da temporada. Quando, velho, que parte da imprensa vai entender que a desgraça do Fortaleza é desde o começo da temporada e principalmente de alguns jogadores. Não é só o Brasileirão, não é de agora, não. Pelo amor de Deus, velho. Eu não vou nem ler aqui os comentários da galera porque alguns são muito pesados também. Enfim, comente sua opinião sobre isso aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso, videozão, ó, show de bola. Like, hype, comenta. Pode ser que a gente traga mais algum conteúdo meio-dia. Live 18h15 tá criada já, valeu, falou e tamo junto.